Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E essa aqui é uma continuação da nossa série de criação de aplicativo, desde a ideia até a publicação. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui em cima para o primeiro vídeo, onde eu explico um pouco da ideia, tá? Nesse segundo vídeo aqui a gente vai falar de coisas que a gente tem que já pensar muito antes de criar o nosso projeto ou de criar a nossa primeira linha de código, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber quando você vai criar um aplicativo é qual que é o objetivo desse aplicativo. Porque dependendo desse objetivo, você vai ter uma direção completamente diferente, tá? A gente vai falar aqui sempre pensando numa empresa que precisa criar um aplicativo para ter lucro. Porque você poderia também criar um aplicativo para atingir o maior número de pessoas e sem se importar se aquele aplicativo é viável ou não de dar lucro. Por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem pela página do Facebook. Inclusive, se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, alguma dica, sugestão, pode mandar pela página do Facebook, ela vai estar aparecendo aqui na tela em algum lugar. E o que era essa sugestão, né? Era uma sugestão de um aplicativo e seria um aplicativo de carona. Mas basicamente, bem, tem um cara que é o dono do carro e dá carona para outros amigos, constantemente, todo dia, por exemplo. E aí, esses amigos eles fazem uma contribuição para gasolina, para manutenção do carro. Só que eles fazem essa contribuição uma vez ao mês. E eles precisam então fazer o acompanhamento de quantas vezes eles foram e etc. Hoje eles fazem isso numa planilha do Excel. Então a ideia era criar um app para facilitar esse trabalho. E é muito legal isso. Só que o que é o problema? Quando a gente está criando um app com o intuito de ter renda, com o intuito de gerar lucro, a gente precisa seguir 3 pilares. E esses pilares são retenção, que seria o cara passar o maior tempo possível no app e ele voltar várias vezes no app durante o dia ou durante os dias, né? Se ele entrar só uma vez no app por dia, ele precisa ficar mais tempo. Se ele entrar várias vezes durante o dia, ele pode ficar um tempo menor. Então o primeiro pilar é retenção, o segundo pilar é aquisição de novos usuários. Então isso é algo importante, como que você vai fazer com que o seu aplicativo seja conhecido por mais gente e mais gente baixe o seu aplicativo, tá? E normalmente tem pelo menos 2 maneiras de fazer isso, que é a maneira orgânica e a maneira paga, tá? E o terceiro pilar é a monetização, ou como de fato o seu aplicativo vai gerar dinheiro. Por exemplo, o WhatsApp lá no início, no iOS, ele era cobrado. Então a maneira dele tentar gerar ali alguma monetização era através de um pagamento único que você fazia para baixar o app e depois você nunca mais pagava. Porque o interesse deles era que você passasse mais tempo no aplicativo. Depois de um tempo, quando ele foi vendido para o Facebook, ele passou a ser de graça em todas as plataformas e durante muito tempo ele não tinha um modelo de monetização. Para o Facebook é possível fazer isso, porque na verdade a estratégia dele é tentar tirar um concorrente do mercado, trazendo para o lado dele, ou seja, deixa de ser um concorrente e passa a ser um serviço dele mesmo. E ele já ganha dinheiro com as outras plataformas. Para você que está começando agora, isso não é viável. Então você tem que pensar desde o primeiro momento como que o seu aplicativo vai gerar dinheiro. Então deixa eu te dar um exemplo aqui disso, tá? Bem, algum tempo atrás eu lancei um aplicativo de afinação de violão. E aí vamos pensar na dinâmica disso, porque toda essa dinâmica ela tem que funcionar nesses 3 pilares, ou pelo menos nos pilares que a gente escolher batalhar mais ali, tá? Se não fizer sentido, a gente tem que ir para a próxima ideia. Então o que era a ideia desse aplicativo de afinador de violão? Eu queria gerar um dinheiro que fosse rápido. Então eu desenvolvi esse aplicativo em 2 semanas e a minha estratégia de monetização era cobrar pelo download. Mas por que essa estratégia era melhor do que lançar algo gratuito? Porque eu precisaria, para lançar algo gratuito, eu precisaria focar muito em 2 pilares, que seria o pilar de aquisição e o pilar de retenção. Isso faz sentido, né? Porque quanto mais usuários eu tiver, mais eu ganho de propaganda e quanto mais tempo cada usuário passar no aplicativo, mais ainda eu vou ganhar de propaganda. Então eu preciso ter pelo menos uma dessas 2 coisas bem forte para poder ter um aplicativo gratuito monetizado por propaganda, por exemplo.
A gente vai falar sobre outros modelos de monetização, mas vamos focar nesse aqui por enquanto. E aí o que acontece? Aí quando a gente pega isso, beleza, vou fazer um aplicativo grátis com propaganda e esse é o meu modelo de monetização. Aí a gente vai pensar no aplicativo. Então a gente tem que pensar como que o usuário vai utilizar aquilo. Um aplicativo de afinador, quando que ele é utilizado? Por poucas pessoas ele vai ser utilizado talvez todos os dias, talvez mais de uma vez por dia. Mas para a maioria das pessoas, que talvez sejam as pessoas que não utilizam um violão de maneira profissional, que utilizam por hobby, ele vai afinar quando ele for tocar, e não necessariamente a todo dia, pode ser de vez em quando. Então, a monetização através de anúncios não é a melhor opção, porque o cara só vai pegar o violão de vez em quando, ele vai afinar uma vez rapidinho ali por 1, 2 minutos, depois vai fechar o aplicativo, só vai abrir de novo na próxima vez que tiver que afinar. Então ele vai mostrar muito pouco anúncio para esses usuários e a gente vai acabar gerando uma renda muito pequena. O outro problema é que eu poderia, mesmo assim, ter milhões e milhões de usuários, porque aí nesse bolo vão ter alguns usuários que vão abrir hoje, outros vão abrir amanhã e no final das contas vai dar uma renda legal. Só que aí eu vou ter que investir muito em aquisição e não é barato investir em aquisição. Mesmo organicamente, você precisa de um esforço. Você precisa fazer um trabalho muito grande para que os downloads orgânicos apareçam com o passar do tempo. Então não é algo que você tem como fazer num tempo curto e não é algo que seja de graça. Você tem um tempo que é o seu tempo de trabalho aplicado naquilo ali. Então beleza, para esse aplicativo, por exemplo, eu cheguei à conclusão que o melhor modelo seria o modelo pago. Aquele que você paga uma vez só e você pode usar o aplicativo por inteiro. Então, pensando nisso, eu criei um aplicativo que seria um afinador cromático. Ele pega todas as notas e seja lá qual for o instrumento que você está afinando, você vai poder afinar utilizando esse afinador. Eu coloquei na loja, fiz esse aplicativo em 1 ou 2 semanas, não lembro agora. Coloquei na loja, fiz um pouco de marketing, trabalhei ali um pouco a parte orgânica também e eu consegui no primeiro mês de $2.000. Se fosse um aplicativo gratuito, com certeza eu conseguiria mais downloads, só que eu ia gerar menos dinheiro. Por outro lado, seria um dinheiro que talvez estivesse gerando por mais tempo. Então você sempre vai ter que medir tudo isso. Você sempre vai ter que, antes de criar sua primeira linha de código, pensar em como que vai ser o negócio do seu aplicativo. Como que ele vai funcionar? Você quer ganhar por longo prazo? Você quer ganhar um dinheiro rápido? Você quer que o maior número de pessoas utilize o seu aplicativo? Você tem que saber o que te move, o que você quer e qual que é o seu objetivo. Nesse aplicativo aqui que a gente vai fazer, o que é a ideia? A ideia número 1 é, claro, resolver um problema que todos nós temos, que é o problema de produtividade, de você gerenciar o seu tempo. No final das contas, você é muito dependente do seu tempo para criar os seus projetos e vender os seus projetos. Então, se você souber gerenciar isso, isso vai ser um ativo muito grande para você. Então, o que é a ideia ali? É um aplicativo que a gente vai fazer para que o usuário passe a maior parte do tempo utilizando aquele aplicativo. Então, pelo menos uma vez por dia ele vai ter que utilizar e, dependendo do que a gente faça ali no aplicativo, a gente consegue manter ele utilizando mais ou menos esse aplicativo. Então, nesse caso aqui, o anúncio é sim uma opção viável para a gente monetizar esse aplicativo. Então, a gente vai poder colocar ele gratuito para atingir um maior número de pessoas. Porém, para a gente conseguir adquirir novos usuários, talvez a gente precise fazer anúncios. E anúncio é algo que é caro, sai caro. Então, além do modelo de monetização através de ads, a gente vai colocar um outro modelo também, que vai ser um modelo de assinatura. Esse modelo de assinatura, ele basicamente tem que servir para pagar os anúncios que a gente vai fazer para adquirir novos usuários. Então a gente tem que montar esse aplicativo de alguma maneira que o usuário mediano ali, o usuário básico, ele consiga utilizar o aplicativo e seja bom para ele, tá? Mas a gente tem que de alguma maneira colocar funções premium para que, se ele assinar aquela função premium, ele vai ter alguma vantagem. E pensando especificamente no aplicativo de produtividade para freelancer, quando a gente consegue fazer mais coisa em menos tempo, isso quer dizer que a gente pode ganhar mais dinheiro naquele mesmo tempo, porque a gente pode vender mais projetos e etc. Então, se eu conseguir mostrar para o cara o quanto de dinheiro que ele pode faturar a mais, eu posso tranquilamente cobrar uma assinatura mensal pelo uso do aplicativo, porque para ele vai ser uma vantagem.
eu só preciso comunicar a ele como que isso vai ser uma vantagem, tá? Isso é muito importante. A gente vai falar muito sobre isso nos outros vídeos, tá? Esse vídeo aqui é só para colocar isso na sua cabeça, que é muito importante você trabalhar esses 3 pilares juntos. Eles andam juntos, tá? O seu modelo de monetização vai ditar as outras 2 coisas ou vice-versa. Ou o seu modelo de retenção, o seu modelo do aplicativo, se ele é mais apto a reter o usuário ou não, vai definir como é que vai ser o seu processo de aquisição de novos usuários, como é que vai ser o seu processo de monetização daquele aplicativo, ok? Então isso é muito importante que a gente tenha na cabeça desde o início. Eu vou falar muito sobre isso nos próximos vídeos, quando a gente estiver construindo já tiver a ideia um pouco mais moldada, só que mesmo para moldar a ideia principal, a gente já tem que ter uma base de como é que vai funcionar esses 3 pilares, tá? Como que a gente vai adquirir novos usuários, como que a gente vai reter os usuários que a gente já adquiriu e como que a gente vai monetizar esses usuários. Então, sempre pensando nisso, a gente vai começar agora a construir o projeto do aplicativo. E agora eu quero saber o seu feedback, se esse vídeo daqui ficou muito confuso. Eu sei que é muito conceito, que a maioria das pessoas não pensa em nada disso quando está começando um projeto. Eles simplesmente veem, nossa, que ideia legal, eu vou fazer. E às vezes aquela ideia, ela é inviável financeiramente. Ela não tem poder de gerar dinheiro. Por exemplo, imagina um WhatsApp que todo mundo tivesse que pagar uma assinatura. Ninguém ia usar, né? Porque ia ficar caro, porque culturalmente, inclusive o WhatsApp ele é muito utilizado no Brasil, mas aqui no Canadá e nos Estados Unidos ele não é tão utilizado assim, porque o SMS é de graça e a maioria das pessoas tem iPhone. Então o SMS do iPhone para o iPhone, ele funciona exatamente igual ao WhatsApp e a galera nunca migrou para o WhatsApp. Eles sempre utilizaram esse mensageiro. Okay? Então isso é só um exemplo de como que uma decisão pode ser afetada por um monte de coisas e você tem que tentar prever tudo isso antes de criar a primeira linha de código. Opa! A propósito, se você é iniciante, está gostando desse assunto aqui de marketing, de estratégia, mas você está começando agora, talvez seja interessante para você começar por desenvolvimento web. Eu estou criando um curso de desenvolvimento web front-end, onde eu vou ter muito foco em estratégia, em marketing, em primeira venda. Então, se isso for interessante para você, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá, vê a página que eu criei sobre esse curso. E se você quiser, se inscreve lá agora, porque vai ser muito interessante para sua carreira. Beleza? É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa também o seu like. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e compartilha algum vídeo com algum amigo seu. Dá uma olhadinha nos vídeos do canal, porque eu sei que tem alguma coisa interessante para você e tem alguma coisa interessante para você compartilhar com seus amigos também. Isso ajudaria muito o canal a crescer, tá? Se você puder fazer isso, eu fico muito grato. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!